Eu queria saber de você, Roger, a respeito desse início muito bom como treinador, né? Porque tem vários ex-jogadores, até ex-jogadores de qualidade. Eu vou citar um exemplo, o Alex, por exemplo, foi um gênio jogando bola, ele ainda não engrenou, não vingou como treinador, mas você já tem acesso, você está comandando muito bem os clubes pelos quais você passa, agora no Londrina tem chance de acesso também. Eu gostaria de que você falasse sobre esse seu início, sobre a sua preparação. Prazer em falar com você mais uma vez, Roger. Fala, Breno, prazer também, um abraço. Cara, eu acho assim que eu me preparei, fui estudar, eu fiz um camp, né, com o Roger Machado, eu fiquei 15 dias com ele no Grêmio, fiquei mais 8 dias com o Mano Menezes no Inter, passei um tempo com o Jair Ventura, fui aprender, fui ouvir, entender o que eles pensavam sobre jogo, por que eles davam tal tipo de treino, por que eles jogavam um mais ofensivo, o outro mais defensivo. Eu acho que isso tem sido um agregador nessa jovem carreira minha, procurar entender o que pede o futebol de hoje. Fiz também alguns cursos sobre fisiologia do esporte, fui entender a parte física, qual era a divisão de métricas, o que era importante usar em um dia, no outro dia, quais distâncias que teriam que ser percorridas. Eu acho que passa tudo por um pouco de estudo e também acho que pela minha experiência como treinador, como jogador. Acho que tem muita coisa que eu trago da minha experiência como atleta para minha gestão de treinador. Tem dado muito certo, sim. Nós estamos muito felizes de estar aqui no Londrina. A gente também entendeu que era hora de trocar o Atlético. Muito tempo na casa, era o momento de entregar e seguir uma nova direção. E nós estamos bem aqui, estamos felizes. Começo de trabalho, bastante coisa para a gente evoluir, mas uma casa muito boa para trabalhar, para produzir, e a gente acredita que nós podemos fazer um bom trabalho. Estamos entrevistando o Roger Silva, ele que foi formado no Aço da base da Ponte Preta, 167 partidas, 58 gols marcados pelo time alvinegro de Campinas. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Roger. Pô, mas que prazer a gente conversar novamente com o Roger, que é uma grande personalidade do futebol brasileiro, do futebol paulista, do próprio futebol de Campinas. Roger, queria falar um pouquinho com você, um grande abraço, a respeito da sua vida profissional, mas claro que passando um pouquinho pela vida pessoal, pela sua evolução, inclusive, como ser humano. Você já foi o Roger Pitbull, do Flor de Lis, me perdoe, o Roger da balada, o Roger que gostava de se divertir. Pois o Roger amadureceu, o Roger se converteu, mudando inclusive de religião, o Roger constituiu família, o Roger teve as dificuldades que todos nós conhecemos, da sua linda e maravilhosa filha, com os problemas todos lá de trás, e tudo isso te fez amadurecer muito como um ser humano. E a gente percebe hoje você um cara centrado, um cara maduro, um cara que sabe o que quer, um cara que planeja todas as suas ações sendo no campo de futebol ou fora dele. E a minha pergunta é nessa linha que a gente conheceu você, menino, subindo para o profissional da Ponte com 16 anos. Se o Roger tivesse adquirido esse amadurecimento que ele tem hoje e que já encontrou como jogador, mas um pouco antes, ele teria ido mais longe na carreira como atleta profissional? Grande abraço para você, Roger. Um grande abraço para você, Tigrão. Obrigado pelas palavras. Há algum tempo eu tenho feito terapia para entender um pouco sobre a cabeça, sobre a vida, até porque a Júlia, ela está no 2º ano de psicologia
E quando eu era menino, psicologia era coisa de gente doida, de doente, de gente que estava com a cabeça meio atrapalhada. E hoje eu procuro uma ajuda. Então, todas essas falhas minhas, jovens, eu acho que é cenário da minha criação, né? Eu tive uma criação boa pelos meus pais, mas as minhas referências eram essas, né? Eu não conseguia entender que ter um comportamento melhor, daqui a pouco evitar o álcool, se dedicar mais no trabalho, era proveitoso, valoroso, e isso me levaria a uma etapa maior. Então, eu acho que eu, graças a Deus, eu consegui, ainda como atleta, reverter isso, ter uma carreira limpa, principalmente do meio para o final. Os lugares onde passei, graças a Deus, as portas sempre abertas para me receber, não como centroavante, mas como pessoa. E é isso que eu valorizo. Graças a Deus pela minha esposa também, que suportou talvez o processo mais difícil, né? Ele era jovem ali e emocionado, né? E hoje realmente, um cara muito mais centrado, um cara muito mais tranquilo até demais, um cara de 40 anos, virei um cara muito caseiro, um cara muito família. As minhas jantas com um amigo ou outro, com os meus irmãos que eu amo estar perto. E realmente, eu acho que se eu tivesse todo esse conhecimento que eu tenho hoje, ajudas de pessoas que me ajudaram, eu poderia ter sido ainda melhor jogador. Eu me culpei por muito tempo, me chateou, sabe? Quando a gente olha e fala, pô, poderia ter guardado mais grana, poderia ter feito valer melhor a oportunidade de jogar no São Paulo, ter sido mais responsável. Mas também a terapia me ajudou a entender que eu fui fruto daquela criação, era aquela informação que eu tinha. Eu achava que a Disney era em outra dimensão, que isso não existia. São coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Mas que bom que deu para recuperar, ser um cara mais sereno hoje, um cara que sabe viver os momentos. Mas eu costumo brincar que eu sou um cara de 40 anos, num corpo de 60, 70. Eu gosto de ficar em casa, assistir meus joguinhos e ficar com a família. Tá certo. Ô Roger, falando um pouco do seu time, o Londrina, você perdeu aí o Pablo Juan, jogador talentoso, 22 anos. Foi lá pro Nacional da Ilha da Madeira, Portugal. Já tem um substituto, o time do Londrina, como que está preparado para esse jogo de domingo? Foi uma grande perda, até pedi para a diretoria para tentar não negociar esse jogador nessa janela. Jovem, cara de muita potência, bom finalizador, mas a proposta realmente era algo irrecusável para a SAF. Nós temos o Cariús, cara mais experiente, perfil mais diferente, né? Um cara mais finalizador, um cara de última bola, mas um trabalhador, um cara que conhece bem a divisão. Acho que nós estamos bem servidos. O Londrina está no mercado para essa janela que se abre quinta-feira, para trazer mais um 9, para reforçar ainda mais o seu elenco. Nós precisamos ser assertivos nessa janela, é isso que a gente tem dito. Mas nós estamos satisfeitos com aquilo que o Cariús tem produzido. Acredito que ele possa entregar um grande jogo. Breno, mais uma pergunta. Tem tanta coisa legal, bacana para perguntar para o Roger que infelizmente não vai dar tempo, mas eu vou colocar duas em uma para você, Roger. A primeira, como que você vê o adversário de domingo, né? Porque o Guarani está embalado com 3 vitórias seguidas, agora com o comando do Marcelo Fernandes, e eu gostaria, como o adversário é o Guarani, de voltar lá atrás, no passado, e até para falar
Como que ficou sua cabeça naquela época, quando você jogou no Guarani? O seu profissionalismo foi muito grande, porque você saiu do Guarani como artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, negociado com o futebol japonês, mesmo tendo toda a raiz na Ponte Preta, todo mundo sabendo que você é pontepretano desde pequeno, você foi muito profissional e foi artilheiro com o Guarani e até quase chegou a voltar para o Guarani um tempo depois, 2 anos depois, né, Roger? Bom, falando um pouco do momento do Guarani, a gente pôde acompanhar o último jogo, realmente vive um grande momento. É o último jogo com 3 zagueiros, mudou um pouquinho o sistema. A gente gosta muito do Diego Torres, né? Um cara que tem a bola, um cara de refino. Acho que a grande contratação, sem dúvida, é o Bruno, centroavante, um cara que eu enfrentei ano passado pelo Volta Redonda. Acho que realmente o Marcelo arrumou uma equipe. A gente vê uma equipe muito equilibrada, uma equipe que compete muito, mas é um campeonato muito igual. Um campeonato onde o fator casa ele prevalece muito. Nós temos que fazer valer, nosso estádio vai estar cheio, nossa torcida também está num momento legal, a equipe vem de 2 vitórias. Realmente a gente está com muita esperança de fazer um grande jogo, mas máximo respeito ao momento que o Guarani vive na competição. É uma recuperação respeitável, vem numa crescente e nós precisamos ter o máximo de lucidez para fazer um bom jogo no domingo. Com o prazer de ter jogado, acho que eu fui profissional, fui um cara que fiz o meu melhor, respeitei a camisa do Guarani o máximo, trabalhei duro, já era um tempo novo da minha vida, já era um cara muito mais profissional, muito mais responsável. Então, acho que sim, existe uma rivalidade, até porque eu sou do outro lado da cidade, eu sou branco e preto, nunca escondi o meu amor, o meu carinho pela Ponte, meu respeito, e vai ser assim eternamente. Eu espero que lá no meu caixão, quando eu for, esteja uma bandeira da Ponte, porque foi quem abriu a porta, mudou a história da minha casa, da minha família. Hoje, se eu tenho 4 irmãos formados na faculdade, 3, né, e minha mãe, foi porque de alguma forma a Ponte Preta me abençoou lá atrás. Então, sempre o meu carinho, mas realmente fui muito responsável e foi um prazer, cara. Prazer ter defendido como todos os outros clubes do Brasil. Domingo vai ser derby para você? Não, Batista. Roger Silva agora é treinador. Acho que a rivalidade está muito mais entre o torcedor contra mim, né, entre aspas. Roger agora a bolsa é diferente. Quando o jogador eu acho que tinha esse prazer de vencer, até porque eu sou da cidade, era importante eu de alguma forma tirar uma onda com a rapaziada, e quando eu perdia a rapaziada também tirava essa onda comigo, mas hoje não, hoje é sobre trabalho, é sobre eu estar construindo a minha carreira. Eu sou um jovem treinador ainda, tenho muita coisa a amadurecer, a crescer, então para mim 0 rivalidade. É óbvio, quero muito ganhar, tenho muitos amigos bugrinos, né, que já me encheram o saco essa semana, mas é um jogo importante para nós. A gente pode ser líder do campeonato, uma vitória, alguns tropeços, é isso que é assim que a gente vai encarar. Olá, Tigrão, a última pergunta será sua. Roger, você trabalhou no exterior, jogou futebol fora do país, na Ásia, no Japão, entre outros locais. Hoje existe um modismo no futebol brasileiro, que é essa enxurrada de treinadores estrangeiros, sul-americanos e predominantemente portugueses. Como é que você vê isso? Você que está no início de carreira, já sendo consolidada, mas como é que você vê isso? É bom para o futebol brasileiro? É ruim? Demonstra um desprestígio do profissional brasileiro? Ou você encara com naturalidade algo que é uma onda que daqui a pouco passa? Se você acha que está sendo diminuído o potencial e menosprezado o potencial do profissional técnico brasileiro, ou é meramente circunstancial, pontual e momentâneo o que está acontecendo?
Tigrão, eu acho que nós temos um pouco de culpa, nós que deixamos essa porta aberta, muito aberta. Eu acho que a porta ela tem que estar aberta, mas ela está escancarada. Eu acho que nós precisávamos ter um pouco mais das nossas referências, né? Murcy, Felipão, Luxemburgo. Existem 1000 críticas neles, mas as personalidades deles levaram eles à seleção brasileira, a títulos, a dirigir as grandes potências do Brasil. Eu acho que falta um pouco na nossa geração treinadores com um pouco mais de personalidade firme, sabe? Não ter medo de perder o emprego e jogar como tem que jogar o futebol brasileiro. É assim que eu penso. Talvez eu possa estar errado, eu sou jovem na profissão, estou aprendendo, mas eu acho que quem deixou a porta aberta foram os nós. A gente vê uma enxurrada de treinadores de fora que não tem títulos pesados, que não tem grandes conquistas lá fora, que não dirigiram grandes equipes. Isso eu acho um pouco demais, né? Mas eu acho que essa campanha agora do Renato está nos representando com excelência, mostrando que ele poderia sim ser o treinador da seleção brasileira, levando o Fluminense a uma semifinal de Mundial. Eu acho que as coisas devem voltar para o lugar. Mas eu acho que a gente também precisa fazer o que a nossa geração, a nossa geração, que eu digo, esses caras mais jovens, tem feito. Estudar mais, ser mais organizado nas suas dinâmicas de treino, ter personalidade de confrontar um presidente, um diretor, não temer perder o emprego, ter convicção naquilo que a gente está fazendo. Como nós somos. É assim que os brasileiros se consolidaram, com força, com jogo. Então eu acredito, mas eu não vejo que também é tudo ruim. Daqui a pouco a gente está aprendendo um pouco. Falavam-se muito do Abel. Para mim hoje o Abel é uma referência. Abel sabe jogar ofensivo, sabe jogar defensivo, sabe defender, sabe atacar. Enfim, eu acho que a gente pode aprender, mas eu tenho certeza que nós temos bons treinadores no Brasil. Eu não tenho dúvida que nós precisamos ser um pouco mais valorizados, os clubes acreditarem um pouco mais em nós, mexer as peças para nos ajudar. Eu tenho certeza que a gente tem para dar e responder também. Valeu, Roger, um grande abraço, muito obrigado aqui pela entrevista, valeu, um abraço e vamos marcar até uma outra, né? Você tem uma resenha maravilhosa, muito bom falar com você, grande abraço. Obrigado a vocês, abraço pessoal de Campinas, Deus abençoe aí, daqui a pouco nós estamos juntos aí, um abraço.